No jantar, meu filho me soltou. Este lugar é seu, mas não quero que você se sinta bem-vindo. Eu fiquei sem chão. No dia seguinte, decidi tomar uma medida drástica. Horas depois, ele me ligou chorando. Pai, o que você fez, mais o que respondi antes de continuar com a história. Não se esqueça de se inscrever e comentar de onde você está vendo este vídeo. Meu nome é João Fernando Guimarães, tenho 68 anos e durante toda a minha vida me dediquei a construir um futuro sólido para minha família. Trabalhei duro, sacrifiquei sonhos pessoais e dei tudo o que pude para que meu filho Alexandre tivesse uma vida melhor do que a que eu tive. Sempre acreditei que o amor e o esforço eram suficientes para garantir gratidão e respeito, mas aprendi da maneira mais dura que isso nem sempre é verdade. Hoje sento-me para contar a história daquela noite em que ouvi uma frase que jamais imaginei escutar do meu próprio filho. Este lugar é seu, mas você não é bem-vindo. Não foi dita aos gritos nem com fúria. Foi pronunciada de forma fria, quase calculada com a naturalidade de quem comenta sobre o clima. E talvez isso tenha doído ainda mais. Meu próprio filho sentado à minha frente, rodeado de pessoas que ajudei a reunir, ali me olhou nos olhos e me expulsou sem sequer levantar da cadeira. Era um jantar de negócios desses que supostamente deveriam aquecer o coração. A mesa era grande de madeira escura e as luzes amareladas do restaurante sofisticado em Pinheiros, São Paulo, criavam um ambiente acolhedor. Mas para mim, aquele momento havia se transformado em uma espécie de tribunal silencioso. Eu não sabia ao certo por que ele dizia aquilo. Ou talvez soubesse, mas não queria aceitar. Respirei fundo. Senti os olhares atravessando minha pele como lâminas invisíveis. Alguns desviavam o olhar desconfortáveis, outros pareciam curiosos, como esperando uma reação explosiva. Mas não lhes dei esse espetáculo. Apenas me recostei na cadeira, olhei para o prato à minha frente e decidi que se eu tivesse que engolir algo naquela noite, seriam apenas as palavras que ameaçavam sair da minha boca. Meu filho Alexandre mantinha o semblante impassível. Não havia raiva em seus olhos, e talvez isso fosse o pior. Era como se eu tivesse deixado de ser importante, como se fosse apenas um convidado indesejado que apareceu sem ser chamado. A comida foi servida a um prato de alta gastronomia que não lembro o sabor. Mastiguei no automático sem sequer perceber o que havia no prato. A cada garfada a frase voltava crua e afiada. Este lugar é seu, mas você não é bem-vindo. Eu poderia ter perguntado ali na frente de todos o porquê. Poderia ter me levantado e ido embora batendo a porta. Mas aprendi ao longo de quase 7 décadas de vida que algumas batalhas não se vencem com palavras ditas na hora errada. E naquela noite, o silêncio foi minha arma. Terminado o jantar, levantei-me com calma. Cumprimentei quem estava por perto como se nada tivesse acontecido e caminhei em direção à saída. Lá fora, o ar de São Paulo estava frio, carregado com aquele cheiro característico de poluição e asfalto. As luzes da rua refletiam nos carros importados estacionados e eu avancei em direção ao meu veículo como quem carrega um peso invisível nos ombros. No caminho de volta para casa, não liguei o rádio. O silêncio do carro parecia o único som capaz de acompanhar meus pensamentos. Eu conhecia cada curva daquela cidade, cada esquina com barraquinhas de pastel e pequenos botecos, mas tudo parecia distante, embaçado como se eu estivesse dirigindo dentro de um pesadelo. Ao entrar em casa, minha esposa Isabel estava na sala sentada no sofá com um livro no colo. Ela levantou o rosto e sorriu, mas logo notou algo diferente na minha expressão. Como foi o jantar? Ela perguntou, fechando o livro devagar. Não respondi de imediato. Tirei o paletó, pendurei-o no cabide e só então me sentei ao lado dela. Ele me disse que aquele lugar era meu, mas que eu não era bem-vindo. Eu disse, olhando para o chão. Isabel franziu a testa. Alexandre, ela perguntou. Eu assenti. Ela não disse nada por alguns segundos, apenas segurou minha mão.
E naquele toque senti tanto consolo quanto dor. Consolo porque ela ainda estava ao meu lado, dor porque sabia tanto quanto eu que aquilo não havia começado naquela noite. Eu fiquei ali olhando para a parede, sentindo um peso enorme no peito. E então compreendi que para entender como tudo tinha chegado àquele ponto, eu precisaria revisitar o passado, cada decisão, cada renúncia, cada noite em claro. Porque antes daquela frase me cortar como uma navalha, houve anos de esforço silencioso. Houve um menino que carreguei no colo, que defendi de todos os perigos, e a quem um dia prometi proteger a todo custo. Houve um homem em que me transformei, moldado por dificuldades e sacrifícios, que acreditava que o amor e a dedicação eram suficientes para gerar gratidão. Mas agora, sentado no sofá da minha casa, olhando para trás, percebo que eu estava errado. A gratidão não nasce apenas do que se dá, também nasce de algo que talvez eu tenha esquecido de cultivar a consciência do valor de cada gesto. Fechei os olhos e respirei fundo. Era hora de voltar no tempo, de contar tudo desde o começo, e quem sabe, ao revisar cada capítulo da minha vida, conseguir entender em que momento perdi o lugar que sempre pensei que teria no coração do meu filho. Nasci em 1957, no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha perto de Itajubá. Minha infância não teve brinquedos caros, nem viagens, nem roupas de marca. Tínhamos uma casa simples, feita de tijolo à vista, e telhas antigas onde às vezes a chuva encontrava frestas para entrar. Lembro-me do cheiro do café coado na hora pela manhã e do milho sendo moído para o fubá. Meu pai era lavrador, minha mãe costureira. Trabalhavam de sol a sol para colocar comida na mesa. Desde pequeno aprendi que nada vinha fácil. Aos 8 anos eu já ajudava na plantação e na colheita, e aos 12 comecei a carregar sacas pesadas de milho para vender na feira. O dinheiro mal dava para o básico, mas meus pais sempre diziam: João, a única herança que podemos te deixar é o trabalho honesto e o estudo. Aos 16 anos deixei minha cidade natal e fui para a capital. Cheguei em São Paulo com uma mala de viagem pequena, 2 pares de roupa e o equivalente a poucos cruzeiros no bolso. Trabalhei como ajudante de pedreiro carregador em feiras e vendedor ambulante na rua 25 de Março. Não havia tempo para reclamar, cada hora contava. Foi nesse período que conheci Isabel. Ela trabalhava como atendente em uma pequena padaria no Brás. Lembro-me da primeira vez que a vi. O uniforme azul claro, o cabelo preso de qualquer jeito, mas o sorriso iluminava o lugar. Começamos a conversar e logo percebi que ela era diferente de qualquer pessoa que eu já tinha conhecido. Namoramos por 2 anos, antes de nos casarmos. O casamento foi simples, um vestido branco emprestado, uma pequena cerimônia na igrejinha do bairro e uma modesta recepção no quintal de uma tia. Não tínhamos muito, mas tínhamos um ao outro, e naquela época isso era o suficiente. 2 anos depois, Alexandre nasceu. Lembro-me como se fosse ontem aquele bebê pequeno com olhos atentos que pareciam observar o mundo como se já soubessem que estava destinado a algo grande. Foi o dia mais feliz da minha vida, mas junto com a alegria veio também a responsabilidade. Eu trabalhei ainda mais para garantir que nada lhe faltasse. Aceitei turnos noturnos, descarreguei caminhões até a madrugada e passei dias inteiros sem descanso para pagar o aluguel, as contas e aos poucos juntar algum dinheiro. Quando Alexandre completou 6 anos, decidi abrir minha própria marcenaria. Comecei com ferramentas usadas emprestadas por amigos e um espaço pequeno nos fundos da nossa casa. Eu comecei a fabricar móveis sob encomenda e com o tempo a clientela cresceu. Não era riqueza, mas era estabilidade. Isabel cuidava da casa e principalmente da educação do nosso filho. Queríamos que Alexandre tivesse as oportunidades que nós nunca tivemos. Coloquei-o em uma boa escola particular, mesmo que isso significasse sacrificar outras coisas. Muitas vezes, deixei de comprar roupas para mim, para pagar as mensalidades em dia. Quando ele demonstrou interesse por engenharia civil, vi ali uma grande oportunidade.
trabalhei o dobro. Cheguei a aceitar trabalhos fora de São Paulo, passando dias longe de casa, para juntar dinheiro suficiente para ele estudar nas melhores universidades. Lembro-me de ter vendido um terreno com o qual sonhava construir a nossa casa maior, só para pagar o curso que ele queria. E cada vez que eu via Alexandre com livros na mão concentrado, eu me sentia orgulhoso. Acreditava que todo o esforço valia a pena. Houve noites em que, enquanto ele dormia, eu ficava parado na porta do quarto dele, observando-o. Eu imaginava o seu futuro um homem honesto, bem-sucedido, mas acima de tudo, grato. Nunca pensei que aquele menino que eu embalei nos braços um dia teria a coragem de me dizer que eu não era bem-vindo. Meu negócio prosperou. A marcenaria cresceu. Pude contratar ajudantes e conseguir grandes clientes. Ainda assim, nunca deixei de viver com simplicidade. Nunca me importei em ostentar mais do que eu tinha. Minha satisfação estava em ver Alexandre alcançar o que eu não pude. Quando ele foi estudar fora na capital, chorei escondido. Foi como cortar um pedaço de mim, mas me consolava pensando que um dia ele entenderia o quanto custou colocá-lo naquele ônibus. E foi nessa época, enquanto ele estava na faculdade, que comecei a ajudá-lo de uma maneira que ele nunca soube. Ele queria abrir um pequeno negócio paralelo para ganhar experiência. E eu, sem que ele percebesse, comecei a enviar dinheiro para cobrir gastos quando as coisas apertavam. Fiz transferências discretas, sempre deixando-o acreditar que o dinheiro vinha de clientes ou vendas que ele havia conseguido. Nunca quis reconhecimento. Eu só queria que ele tivesse a vida que sonhei para ele. Hoje, olhando para trás, percebo que talvez esse tenha sido o meu erro: proteger demais, dar demais, sem ensiná-lo o verdadeiro peso de cada conquista. E enquanto penso nisso, volto àquela noite no restaurante e começo a entender que a frase dele não nasceu do nada. Ela foi construída aos poucos ao longo dos anos. A primeira demonstração de mudança em Alexandre foi sutil. Ele havia terminado a faculdade e conseguido um emprego em uma grande construtora. No começo ele me ligava sempre que podia, me contava sobre os projetos, os colegas e dizia o quanto estava entusiasmado com o futuro. Eu ouvia com orgulho, imaginando que todo o esforço que eu tinha feito estava se transformando em frutos reais. Mas aos poucos, as ligações se tornaram menos frequentes. Quando eu ligava, ele atendia apressado, dizendo que estava em uma reunião ou resolvendo algo urgente. Pensei que era apenas a vida adulta agitada. Depois vieram as primeiras festas e jantares de empresa. Notei que ele nunca me convidava. Quando eu perguntava, ele respondia de forma vaga: "Ah, pai, são coisas do trabalho. Você não se sentiria à vontade." No início eu levei na esportiva, mas com o tempo percebi que não se tratava de eu não me sentir à vontade. Era que ele não queria que eu estivesse lá. Em um aniversário dele, lembro-me de ter chegado com um presente que preparei com minhas próprias mãos, um relógio de parede de madeira que eu mesmo havia entalhado. Alexandre olhou, sorriu sem entusiasmo e deixou o presente de lado. Logo depois mostrou a todos o presente que um amigo havia lhe dado, um relógio importado brilhante, que despertou comentários de admiração entre os convidados. O meu ficou esquecido sobre a mesa de centro. Isabel tentou disfarçar, puxando conversa comigo, mas senti uma pontada no peito. Não pelo presente em si, mas pelo que aquilo simbolizava. Com o passar dos anos, Alexandre começou a usar roupas de grife, a frequentar restaurantes sofisticados e a viajar para destinos luxuosos. Eu continuava vestindo minhas camisas simples e comendo nos mesmos lugares que sempre gostei. Mas quando estávamos juntos, sentia o peso do olhar dele sobre mim, um olhar que não era mais de orgulho, e sim de julgamento silencioso. Lembro-me de um domingo em que ele veio nos visitar. Isabel preparou frango com quiabo e angu, o prato que ele sempre amou quando era criança, mas ao sentar-se à mesa, ele comentou: "Mãe, isso é muito pesado. Agora eu como coisas mais leves, sabe?" E mal tocou na comida.
Era como se aos poucos cada traço da vida simples que tivemos juntos se tornasse motivo de incômodo para ele. O ponto máximo dessa fase veio quando fomos a um evento da empresa dele. Eu estava orgulhoso. Finalmente Alexandre havia me convidado para algo relacionado ao seu trabalho. Mas a alegria durou pouco. Ao chegar, ele me apresentou de forma rápida. Este é João, meu pai. Ele tem uma marcenaria. E logo mudou de assunto, engatando uma conversa sobre investimentos e negócios com outros convidados. Não me incomodava que ele tivesse amigos de alto poder aquisitivo, mas doía-me perceber que na frente deles eu parecia ser apenas um detalhe que ele precisava mencionar por obrigação. A distância aumentava, e com ela, a sensação de que algo estava se perdendo para sempre. No fundo, eu tentava me justificar. Pensava, é só uma fase. Ele vai amadurecer, vai se lembrar de onde veio. Mas cada gesto, cada comentário, me mostrava que essa fase estava se tornando parte de quem ele era. Isabel, sempre cuidadosa, às vezes me chamava para conversar. João, não leve tão a sério. Alexandre é jovem e está se adaptando a outro mundo. Mas mesmo tentando me confortar, eu via em seus olhos a mesma dor que eu sentia. Eu não sabia naquele momento que aquilo era apenas o começo, que os desprezos discretos dariam lugar a humilhações explícitas e que a frase dita no jantar seria apenas o golpe final de uma história que vinha sendo escrita há anos. A primeira humilhação aberta não aconteceu no jantar do restaurante. Ela ocorreu alguns meses antes, e eu ainda me lembro de cada detalhe. Alexandre havia comprado uma casa grande em um condomínio de luxo na zona sul de São Paulo. A casa tinha um jardim impecável, uma fachada moderna e uma entrada que parecia ter saído de uma revista de arquitetura. Ele nos convidou para um churrasco com amigos e colegas de trabalho. Isabel se empolgou. Preparou uma travessa de empadão de palmito como sempre fazíamos nas reuniões de família. Ao chegar, notei que éramos os primeiros convidados. Alexandre estava na área gourmet, manipulando a churrasqueira elétrica. Ele nos cumprimentou com um abraço rápido, sem olhar muito nos olhos. Ah, pai, não precisava ter trazido nada. Aqui já tem buffet contratado, ele disse, olhando para a travessa que Isabel carregava. Minha esposa sorriu, tentando não demonstrar constrangimento. Pôs o empadão na cozinha e voltou para a área externa. Eu me mantive perto dela, observando o ambiente. Logo os convidados começaram a chegar. Carros de luxo paravam na entrada. Pessoas com roupas caríssimas e perfumes marcantes se espalhavam pelo jardim. Alexandre parecia outra pessoa ali. Falava alto, gesticulava, ria exageradamente. Quando alguns perguntaram sobre os pais, ele respondeu de forma breve. Estão por aí. Meu pai trabalha com madeira, tem uma marcenaria. E rapidamente mudava de assunto, como se nossa presença fosse irrelevante. Durante o churrasco, um dos colegas de Alexandre fez um comentário sobre uma mesa de centro que estava na sala. Que peça linda essa, disse o homem passando a mão pela madeira. Antes que eu pudesse dizer que eu mesmo a havia feito, Alexandre respondeu. Foi encomendada a um designer famoso, um amigo meu. Custou uma fortuna. Olhei para Isabel, que apertou minha mão discretamente como me pedindo para não reagir. Mas o pior veio depois. Quando todos já estavam mais animados, alguém sugeriu contar histórias engraçadas. Alexandre começou a relatar momentos de sua juventude, mas em vez de recordar bons tempos, ele escolheu situações para ridicularizar a simplicidade da nossa vida. Acreditam que quando eu era pequeno, a gente não tinha micro-ondas. Minha mãe esquentava o leite na panela e meu pai bom. Meu pai achava que ter TV a cabo já era ostentação. Ele disse rindo. Alguns convidados riram com ele. Outros apenas ficaram em silêncio, olhando para mim. Meu rosto ardia. Eu sabia que aquilo não era apenas uma piada. Era uma maneira de marcar a diferença entre o homem em que ele havia se tornado e o mundo de onde ele veio. No final da noite, me despedi com um nó na garganta. Alexandre estava tão ocupado conversando com outros que mal notou a nossa saída.
Pensei que aquela seria a última vez que eu me sentiria tão pequeno diante do meu próprio filho, mas eu estava enganado. Algumas semanas depois, recebemos o convite para o jantar no restaurante. Isabel hesitou, mas eu insisti para que fôssemos. Uma parte de mim acreditava que talvez fosse uma tentativa de reaproximação. O lugar era elegante, com garçons de luvas brancas e música de piano ao vivo. As mesas eram decoradas com velas e flores frescas. Sentamo-nos todos, eu, Isabel, Alexandre e alguns amigos dele. As conversas giravam em torno de viagens internacionais, investimentos em dólar e carros importados. Eu não entendia metade dos termos financeiros que eles usavam, mas mantinha o sorriso ouvindo em silêncio. Então, de repente, Alexandre se virou para mim e disse em voz baixa, mais alta o suficiente para que todos ouvissem: "Este lugar é seu, mas você não é bem-vindo." Por um segundo pensei que tinha entendido errado. Olhei para ele esperando uma explicação, mas ele apenas tomou ágil um gole de vinho e desviou o olhar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Os amigos se entreolharam desconfortáveis. Isabel empalideceu. Por dentro senti que algo se quebrava irreparavelmente. Eu poderia ter levantado a voz, poderia ter perguntado o que significava aquela frase, mas em vez disso respirei fundo e continuei comendo como se nada tivesse acontecido. A cada garfada, eu sentia que estava engolindo mais do que comida. Estava engolindo anos de desprezo acumulado. Quando a conta chegou, Alexandre fez questão de pagar com um sorriso satisfeito, como reafirmando que ali naquele mundo, ele era o provedor. Mas o que ele não sabia, e que descobriria em breve, era que até aquele restaurante, de alguma forma, ainda estava ligado a mim. Saímos em silêncio no carro. Isabel olhava pela janela, e eu sabia que ela estava tão magoada quanto eu. Naquela noite, deitado na cama, olhei para o teto e tomei uma decisão. Eu não discutiria, não buscaria explicações, eu agiria. O que Alexandre não sabia é que eu guardava um segredo que mudaria tudo. E quando ele descobrisse, talvez fosse tarde demais para pedir perdão. Antes de continuar, deixe seu like e escreva nos comentários de qual cidade você está nos ouvindo agora. Depois daquela noite no restaurante, algo dentro de mim mudou. Não foi um acesso de raiva, nem um impulso de vingança. Foi algo mais profundo e silencioso, como a firme decisão de um rio que muda seu curso para sempre. Nos dias seguintes mantive minha rotina como se nada tivesse acontecido. Trabalhei na marcenaria, atendi clientes, cumpri meus compromissos. Mas por dentro eu estava traçando um plano que exigia paciência, discrição e, acima de tudo, silêncio. Isabel percebeu. Uma noite, enquanto eu lavava a louça, ela me olhou de soslaio e perguntou: "O que você vai fazer, João?" Continuei secando as mãos e respondi: "Não sei ainda, mas não posso permitir que ele continue achando que pode me tratar assim impunemente." Ela suspirou, mas não insistiu. Ela me conhecia o suficiente para saber que quando eu ficava em silêncio, era porque algo estava se formando na minha mente. Alexandre sempre acreditou que a vida dele era fruto exclusivo do seu próprio esforço. Nunca imaginei que isso se tornaria um problema, até perceber que essa crença o afastava da humildade. O que ele não sabia é que desde o início da sua carreira, grande parte do que ele havia conquistado estava diretamente ligada a mim. Quando ele abriu a sua primeira empresa, um pequeno escritório de engenharia na Berrini, ele acreditava que o investimento inicial havia vindo de um cliente importante. Na verdade, fui eu quem depositou aquele dinheiro através de um amigo em comum, para que ele nunca descobrisse. Eu fiz isso não para me esconder, mas para que ele não se sentisse obrigado, para que ele trabalhasse com liberdade. Quando ele comprou o seu primeiro carro de luxo, parte do dinheiro veio de uma venda apressada que eu fiz de um terreno que eu havia guardado por anos. Ele nunca soube disso. E mais recentemente, quando comprou a casa no condomínio de luxo,
Meu nome figurava nos documentos originais do financiamento como fiador. Sem essa garantia, ele jamais teria conseguido fechar o negócio. Por anos, mantive tudo isso guardado, acreditando que um dia ele saberia e se sentiria grato. Mas vendo como ele me olhava, hoje entendi que talvez fosse hora de revelar, não por reconhecimento, mas para que ele entendesse que as raízes da vida dele estavam firmes em sacrifícios que ele ignorava. Comecei a organizar meus papéis, pastas antigas, contratos comprovantes, transferências bancárias. Cada documento era uma prova concreta de tudo o que eu havia feito por ele. Isabel me ajudava, embora o fizesse em silêncio, com uma expressão séria. Enquanto reunia tudo, também iniciei mudanças discretas. Alguns imóveis que ainda estavam no meu nome começaram a ser transferidos para outros parentes de confiança. Negócios que Alexandre acreditava já serem dele, na verdade seguiam sob o meu controle. Não era só uma questão de propriedade, era uma lição. Eu queria que ele sentisse o impacto de perder algo que dava por garantido, para que aprendesse a dar valor. Durante esse tempo mantive a mesma atitude com ele. Quando ele me ligava, o que não era frequente, eu respondia com cordialidade, sem tocar no assunto do jantar. Ele, por sua vez, parecia acreditar que eu tinha engolido a situação e que seguiríamos como antes. Em uma madrugada, enquanto o vento soprava forte nas janelas, Isabel me chamou para a cozinha. Ela serviu café, sentou-se à minha frente e disse: "João, você tem certeza do que vai fazer? Isso pode machucá-lo." Olhei para ela e respondi: "Ele já me machucou, e não é só sobre mim, é sobre o homem em que ele está se transformando. Se ninguém colocar um freio, ele vai continuar achando que o mundo existe para servi-lo." Ela baixou a cabeça em silêncio. Sabia que eu estava decidido. Uma tarde, enquanto eu revisava documentos, recebi uma ligação de um amigo de longa data, Jorge, que havia sido meu intermediário em algumas ajudas para Alexandre. "João, não sei se devo te contar, mas Alexandre anda dizendo por aí que ele conseguiu tudo sozinho, que nunca precisou de ninguém." Eu sorri amargamente. Eu já imaginava. Jorge está tudo bem. Logo ele vai entender. Essa ligação apenas reforçou minha decisão. Uma semana antes da revelação, marquei um encontro com um advogado de confiança. Levei toda a papelada, expliquei minha intenção e pedi que ele formalizasse as mudanças. "Você realmente quer seguir em frente com isso?" ele perguntou. "Isso vai causar um grande impacto na vida dele." "É exatamente o que eu quero", respondi. Saí do escritório com um peso diferente. Não era raiva, era a sensação de um dever a ser cumprido. Durante todo esse tempo, minha mente voltava à noite do restaurante. Eu via o rosto dele pronunciando aquelas palavras, e cada vez que eu recordava, estava mais certo de que minha reação, o silêncio, havia sido o caminho certo. No fundo, eu sabia que não estava apenas preparando uma revelação. Eu estava preparando um espelho. E quando ele se olhasse nele, ele veria não apenas o que ele tinha, mas de onde ele realmente veio. Ele não estava pronto para aquela conversa, mas eu estava. E o dia de dizer tudo se aproximava. O dia chegou mais rápido do que eu esperava. Não porque o tempo tivesse passado voando, mas porque a vida, às vezes, escolhe por nós o momento da virada. Era uma manhã de sábado, e o céu sobre São Paulo estava de um azul quase doloroso. Eu estava pronto para me encontrar com Alexandre. Não havia mais nada a preparar. Todos os documentos estavam organizados, todas as movimentações concluídas, e dentro de mim não restava nenhuma dúvida. Liguei para ele cedo. "Alexandre, precisamos conversar hoje." Eu disse com um tom seco, sem margem para recusa. Ele respondeu com uma voz ligeiramente impaciente: "Pai, agora não dá. Tenho um almoço importante com clientes." "Cancele." Eu o interrompi. "É sobre a sua vida." Houve um silêncio do outro lado, e então ele aceitou. Combinamos de nos encontrar na minha marcenaria. Eu não queria testemunhas, nem o conforto de um restaurante, nem a formalidade da casa dele.
Eu queria um lugar onde ele pudesse sentir o peso de cada palavra. Ele chegou vestindo um terno impecável, como sempre. O relógio caro no pulso refletia a luz do sol, e o perfume forte parecia deslocado naquele espaço impregnado do cheiro de madeira e verniz. Então, ele perguntou, ajeitando a gravata como se quisesse encurtar o momento. Do que se trata? Peguei uma cadeira e indiquei para que ele se sentasse. Sobre a bancada de trabalho, coloquei uma pasta grossa cheia de papéis organizados. Eu comecei abrindo a pasta. É a verdadeira história da sua vida. Ele levantou as sobrancelhas confuso. Pegou o primeiro documento e começou a folheá-lo. Era o contrato da primeira empresa dele, com o comprovante de transferência feito pelo meu amigo Jorge. O que é isso? Ele perguntou. É o dinheiro que iniciou a sua carreira. Não veio de cliente nenhum, veio de mim. Ele deu uma risada curta e cética. Pai, isso foi há mais de 15 anos. Eu nem me lembro desses detalhes. Eu empurrei mais papéis na direção dele. O recibo da venda do meu lote, que pagou parte do carro dele. O contrato de financiamento da casa dele, com o meu nome como fiador. Olhe bem, Alexandre. Você acha que construiu tudo sozinho, mas cada passo que você deu teve o meu suor por trás. Não para tirar seu mérito, mas para que você entenda que ninguém cresce sozinho. O riso dele morreu. Ele passava cada página com as mãos mais lentas e o silêncio foi tomando conta do ambiente. Eu me inclinei para a frente e falei em um tom baixo, mas firme. Enquanto você andava por aí dizendo que nunca precisou de ninguém, eu estava garantindo que você não caísse. Eu te deixei acreditar nessa história, Áustria, porque pensei que isso te faria forte, mas eu me enganei. Você confundiu liberdade com ingratidão. Ele me olhou os olhos, começando a perder aquela arrogância habitual. E por que você está me dizendo isso agora? Respirei fundo. Porque tudo isso que você pensa que é seu já não é mais. Peguei uma segunda pasta com documentos recém-assinados. Os imóveis que ainda estavam no meu nome foram transferidos para outros membros da família. Os negócios que estavam sob minha responsabilidade e que você pensava que controlava foram retirados do seu alcance. A partir de hoje, você só tem o que realmente construiu por si mesmo. Ele arregalou os olhos. Você está tirando tudo de mim. Não, Alexandre. Eu só estou te devolvendo o que é realmente seu. E apontei para a pequena pilha de documentos que restava. Não é tanto quanto você imagina. Ele se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Isso é loucura. Você está destruindo anos do meu trabalho. Não, Alexandre. Estou destruindo a mentira em que você viveu. Houve um momento em que pensei que ele fosse embora sem ouvir mais nada, mas ele ficou respirando fundo, tentando assimilar. Pai, por que você não me contou antes? Ele perguntou a voz menos firme. Porque eu queria que você tivesse orgulho dos seus feitos. Mas percebi que ao esconder o que fiz, eu alimentei algo pior, a soberba. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ele não tinha mais argumentos. Apenas ficou parado olhando para os papéis, como se fossem pedaços de sua própria identidade. Antes de sair, ele apenas disse: Eu preciso pensar. Eu não tentei impedi-lo. Vi-o caminhar em direção ao carro e arrancar pelas ruas, como se estivesse fugindo de si mesmo. Fechei a marcenaria, sentei-me sozinho e senti o peso sair dos meus ombros. Não havia satisfação naquilo, apenas a certeza de que era necessário. Eu sabia que a próxima ligação dele não viria com raiva, mas com lágrimas. E quando ela chegasse, eu também teria algo a dizer. Os primeiros dias após a revelação foram silenciosos. Alexandre não ligou, não mandou mensagens, não apareceu. Eu imaginava que ele estava digerindo o que havia escutado, ou talvez tentando encontrar uma forma de se convencer de que nada havia mudado. Mas as mudanças eram reais, tangíveis. Na segunda-feira seguinte, um dos administradores de um imóvel que ele acreditava controlar ligou para me informar
que a propriedade agora estava sob nova gestão. Na terça-feira, um fornecedor importante recusou um pedido dele, explicando que só fazia negócios com empresas onde meu nome ainda figurasse no contrato. As peças começaram a cair, e com elas também caiu a segurança de Alexandre. Na noite de quarta-feira, Isabel me chamou à varanda. Ele passou por aqui, ela disse com a expressão séria. Não quis entrar, ficou dentro do carro uns minutos olhando para a casa e foi embora. Eu não me movi. Não era hora de correr atrás dele. O arrependimento, para ser verdadeiro, precisa nascer de dentro. 2 dias depois, recebi uma ligação dele às 3 horas da manhã. Atendi já imaginando que algo sério havia acontecido. Pai, eu não consigo dormir. A voz dele soava cansada, mas tinha uma fissura que eu nunca tinha escutado antes. Esperei que ele continuasse. Eu passei a vida acreditando que eu era o único responsável pelo meu sucesso. E agora eu nem sei quem eu sou sem isso. Eu não respondi de imediato. Às vezes o silêncio é o único espelho que uma pessoa precisa. Eu disse coisas horríveis. Ele respirou fundo. E o pior é que eu acreditava nelas. Combinamos de nos encontrar no domingo seguinte, desta vez na minha casa. Eu queria que ele entrasse, sentasse à mesa, sentisse o peso do lar que ele raramente havia valorizado. Quando ele chegou, não trazia terno nem gravata, apenas uma camisa amassada e olheiras profundas. Ele entrou devagar, como se estivesse pedindo permissão. Pai, ele começou, mas parou como se as palavras pesassem demais. Sente-se, eu disse, indicando a cadeira na nossa mesa de jantar simples. Isabel trouxe café coado na hora, mas ele mal tocou. Eu entendi, ele disse olhando para Luís. Eu entendi que sem o Senhor, nada do que eu tenho existiria e que por alguma razão eu preferi viver como se não precisasse de ninguém. Ele levantou os olhos vermelhos. Eu não sei como consertar isso. Apoiei as mãos na mesa e falei devagar. Alexandre, você não tem que me pagar nada, nem me devolver nada. Mas você tem que aprender a reconhecer quem está ao seu lado. O mundo não gira em torno da sua força, e se você continuar acreditando nisso, vai acabar sozinho, mesmo com todas as posses. Ele assentiu, engolindo em seco. Eu quero mudar, pai. Então comece ouvindo mais e falando menos. Comece agradecendo antes de exigir. O silêncio entre nós já não era de distância, mas de reflexão. Antes de ir embora, ele tirou do bolso um envelope. Eu encontrei isso no meu escritório. É a primeira carta que o senhor me escreveu quando eu me mudei para a capital. Eu nunca tinha lido de verdade. Ele abriu, e eu vi minhas próprias palavras escritas há quase 20 anos. Tudo o que eu faço para que você tenha a liberdade de escolher o seu caminho. Mas lembre-se, liberdade sem gratidão se torna egoísmo. Ele sorriu levemente com lágrimas nos olhos. Eu não entendi naquela época. Agora eu entendo. Nós nos abraçamos. Um abraço longo, pesado, mas libertador. Eu sabia que o caminho dele ainda seria difícil, que a mudança não seria instantânea. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu vi no meu filho algo que valia mais do que qualquer conquista, humildade. E naquele momento eu entendi que toda a preparação, todo o silêncio e toda a dor haviam valido a pena. O que aconteceu depois daquele abraço foi um recomeço silencioso, porém profundo. Não houve grandes declarações públicas imediatas, nem a volta mágica de todos os bens que eu havia remanejado. A verdadeira transformação aconteceu nas pequenas atitudes do dia a dia, nas minúcias da alma de Alexandre. Ele não apenas aceitou os impactos da minha decisão, mas os enfrentou com uma humildade inédita. Ele perdeu o controle de alguns negócios lucrativos e sentiu na pele o peso de ter que reconquistar a confiança de fornecedores e parceiros, que só faziam negócios por causa da minha reputação e garantia. Sua casa, embora continuasse sendo dele no papel, tinha agora uma hipoteca muito mais pesada, pois a minha garantia como fiador havia sido retirada. Ele teve que reestruturar toda a sua vida financeira e profissional, cortando despesas desnecessárias e focando no trabalho de base
que a sua empresa exigia. Foi uma limpeza forçada, mas necessária. Mas em vez de reclamar ou buscar culpados, ele arregaçou as mangas. Uma semana após a nossa conversa transformadora, ele apareceu na marcenaria em um sábado de manhã. Não estava de terno. Usava uma calça jeans simples e uma camiseta que parecia velha. Pai, tem algum serviço que eu possa ajudar? Que tal algo mais pesado que exija força? Ele perguntou meio sem jeito com o rosto corado. Eu o olhei e sorri. Não era o orgulho vazio de vê-lo trabalhar, mas a satisfação genuína de ver a busca por uma conexão honesta e útil. Tem sim, filho. Preciso que você me ajude a lixar as pernas daquela mesa de centro. É um trabalho demorado e preciso de precisão para não estragar a curva do entalhe. Ele passou a manhã inteira ali suando com as mãos cheias de pó de madeira, respirando o aroma que ele tanto desprezou. Ele, o engenheiro de sucesso, o homem das reuniões importantes e dos ternos caros, estava lixando uma mesa na marcenaria simples que ele havia tentado esconder por anos. Isabel preparou um arroz com feijão bife acebolado e couve refogada, a típica comida mineira que ele amava na infância. Nós três almoçamos juntos ali mesmo, em uma das bancadas de trabalho, usando pratos de ágata. Faz tempo que não como uma comida assim, mãe. É a melhor do mundo, ele comentou saboreando cada colher de feijão. É simples, mas é honesta, como você sempre dizia, João. Isabel respondeu, olhando para mim com ternura, lembrando da sua frase no churrasco. Alexandre não precisou de mais nada. O olhar dele bastou para mostrar que ele tinha entendido o quão vazias e superficiais tinham sido as suas prioridades. Essa rotina de pequenos gestos se tornou frequente. Ele não vinha mais para fazer negócios ou buscar favores. Ele vinha para fazer parte. Começou a prestar atenção nos detalhes da marcenaria, perguntava sobre as técnicas de encaixe e entalhe que eu usava, e com o tempo até começou a dar sugestões de gestão e organização que eram realmente boas, usando sua formação de engenheiro para otimizar o nosso trabalho. Ele usava a inteligência que tinha para somar, para valorizar o que tínhamos, não para diminuir as nossas origens. A relação com Isabel também floresceu como nunca. Ele passou a ligar para ela com frequência, não para falar de trabalho, mas para perguntar: mãe, a senhora está bem? Passou no médico? Precisa de alguma coisa na feiras ou no supermercado? Ela, que sempre foi meu porto seguro, ficava radiante. O sorriso que ele havia ofuscado com a indiferença e a vergonha voltava a brilhar com a força do amor incondicional. Certa noite, quando estávamos jantando na nossa varanda, simples Alexandre me trouxe um presente. Era um caderno de couro rústico feito à mão por uma artesã que ele havia descoberto na internet. Pai, eu sei que o senhor sempre quis escrever a história da marcenaria, catalogar as técnicas que aprendeu com o seu pai em Minas e registrar o que fez para chegar até aqui. Eu preparei este caderno especialmente para o senhor começar. Eu quero ouvir tudo e registrar para que a história não se perca, ele disse com a voz embargada. Naquele momento eu percebi que o verdadeiro legado que eu havia construído não eram os imóveis, nem o dinheiro, nem o sucesso dele na engenharia. Meu legado era o caráter que ele estava redespertando, a conexão com as raízes que ele havia tentado cortar. A gratidão que eu tanto desejei finalmente brotava em terreno fértil. 1 ano se passou desde a crise. Alexandre não era mais o mesmo. Ele havia se desfeito de alguns luxos desnecessários, trocado o carro esportivo por um mais discreto e parado de frequentar círculos sociais vazios, mas havia ganhado algo muito mais valioso: a paz de espírito e o respeito próprio. Ele mudou a forma como falava com as pessoas e principalmente como ele me apresentava. Em um evento de lançamento de um novo empreendimento da construtora dele, ele me convidou para ir novamente. Desta vez eu não hesitei. Ao chegarmos, ele me levou diretamente até um palco e pegou o microfone, antes mesmo de começar a falar sobre o projeto. Eu quero apresentar a pessoa mais importante da minha vida e da minha carreira.
Ele começou com a voz firme. Meu coração disparou. Eu esperava a apresentação curta e envergonhada de antes. Este é João Fernando Guimarães, meu pai. Ele fez uma pausa dramática e me olhou nos olhos com uma profundidade que eu nunca tinha visto. Ele é um mestre marceneiro e o homem que me deu as bases para que eu pudesse construir a minha vida. Não apenas as bases financeiras que eu só descobri a duras penas, mas as bases morais, o valor do trabalho honesto, da simplicidade, da honra e da perseverança. O que vocês veem aqui hoje, esta construtora de sucesso, só existe porque ele teve a coragem de me ensinar a lição mais difícil da minha vida, que a gratidão e a humildade são a fundação de todo sucesso duradouro. Eu tentei expulsá-lo de um lugar que era dele, mas ele me ensinou que o verdadeiro lar é onde o respeito reside. Ele me abraçou ali na frente de centenas de pessoas, e desta vez, as lágrimas que vieram não eram de dor, mas de uma profunda cura e reconhecimento. Olhei para a plateia. Não vi mais os olhares de julgamento, mas olhares de respeito e admiração. A verdade, mesmo que tenha vindo de forma brutal, havia nos libertado. Eu nunca devolvi tudo o que tirei. Mantive os documentos de alguns bens transferidos para outros parentes, mas deixei claro que ele teria acesso aos bens e aos lucros se me provasse continuamente que havia aprendido a lição. E ele provou, dia após dia. Ele começou a enxergar as pessoas, não as posses. Hoje Alexandre e eu somos sócios de uma forma que nunca imaginei. Não nos negócios de engenharia, mas em uma nova linha de móveis de design na minha marcenaria, que agora se chama Guimarães Design. Ele cuida da parte de gestão e marketing, e eu da criação e execução. A simplicidade da madeira e a complexidade da engenharia se uniram de forma harmoniosa. A dor daquela frase, "Você não é bem-vindo", ainda existe em minha memória como uma cicatriz, mas ela me lembra que às vezes um pai precisa ser o espelho mais cruel para que o filho possa finalmente se enxergar, e o maior patrimônio de um pai é ver o filho se tornar um homem de valor, e não apenas um homem de valores. Esta história tocou você. Inscreva-se no canal para conhecer mais relatos como este.